Obrigado, gente. Vamos lá. Vamos encher a terra com a glória do Senhor. Então aprendemos que Jesus é o caminho. Paramos no caminho, mas Jesus ele é água viva que nos purifica. Jesus é o pão que nos fortalece. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós paramos, estávamos interpretando o caminho. Caminho, aprendemos que é o caminho para todos os setores da nossa... Ele é o único caminho, ele está no singular. Porém, dentro desse caminho estão todos os caminhos, tudo aquilo que procedem as saídas da nossa vida, o nosso socorro bem presente, como diz na palavra do Senhor, está ali no aprendizado da sua palavra, de praticarmos a sua palavra, de sermos guiados e dirigidos pela sua palavra. Porém, ele é o caminho, mas ele é a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra, ele é a palavra. Mas como palavra, ele se identifica de várias formas. E para que serve a verdade? E conhecereis a verdade, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade serve para nos pôr em liberdade, ou seja, todas as vezes que estamos sofrendo, passando por uma adversidade A, B ou C, estamos presos. Por quê? Porque no nosso lado, coisas que nós não enxergamos, existe uma luta espiritual, existe uma batalha espiritual. Porém, os anjos e os demônios, eles são invisíveis aos nossos olhos. Nós nunca veremos nem anjos, nem demônios. Toda e qualquer pessoa que você ouvir falando, eu vi o demônio, ele está mentindo, ele é um mentiroso. Toda pessoa que disser, o anjo do Senhor falou comigo, ele está mentindo, ele é mentiroso. Deus não trabalha mais dessa forma. Deus trabalha com a sua palavra. Hebreus capítulo 1 diz, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, ou seja, aos nossos antepassados, pelos seus profetas, e naquela época Deus usou anjos para falar, a nós nos dias de hoje não é mais assim. Nos fala pelo seu Filho a sua palavra. Nos fala através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, você pode ir lá e olhar isso. Então, se Deus fala através da palavra, através de Jesus, nós devemos de atentar para os seus mandamentos. E muitas vezes estamos aprisionados, porque o que liberta é a palavra. Não adianta nada dizer, fazermos orações, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ele entregou seu filho lá na cruz. Mas agora cabe a nós compreender como que vamos ficarmos em liberdade e praticarmos. É aquilo que eu digo. O que tem que ser feito, tem que ser feito. O que tem que deixar de ser feito, tem que deixar de ser feito. Então nós precisamos observar o que a palavra de Deus declara a nosso respeito para que nós venhamos a praticar. E praticando, somos libertos. Por quê? Porque conhecemos a verdade. E a verdade nos libertou. Então nós fomos libertos pela verdade. Se Jesus é o caminho, e o caminho é feito para andar, alguém consegue andar amarrado? De maneira nenhuma. Alguém consegue andar preso? De maneira nenhuma. Então precisamos ser libertos, a fim de que possamos prosseguir nesse caminho. Libertos, andamos. Andamos para onde? Andamos para aquilo que almejamos. Todos nós temos planos, a pessoa pode ter 70 anos, 80 anos, mas algum desejo ela tem. Todos nós temos planos para o nosso futuro, ou para o nosso familiar, ou pode ser planos simples, pode ser sonhos, coisas grandiosas. Eu, por exemplo, sou suspeito ao falar, mas eu tenho mais de 100 letras que eu escrevi, de letras de música gospel. Eu tenho sonho de que um dia alguém acredite no meu trabalho. Eu já falei com vários cantores famosos e por enquanto ninguém aceitou fazer uma parceria comigo. Eu não tenho condições
financeiras de investir, nem conhecimento da área, nem um grupo ao meu dispor, nem músicos, nada, eu não toco nenhum instrumento, a minha congregação é muito pequena, não tem um grupo musical, o processo de investimento, ele depende de que a gente tenha umas certas condições financeiras e, bom, eu oro e creio que alguém vai acreditar no meu trabalho e as portas vão se abrir, ou Deus vai abrir uma outra porta de maneira que eu não, jamais vou me queixar, tenho minha vida equilibrada, graças a Deus, mas de repente Deus abre as portas e veio um crescimento financeiro, eu posso investir, contratar um grupo, contratar um músicos, contratar alguém que coloque melodia e prepare e a gente trabalhe nas plataformas digitais e venha a ganhar. Mas se Deus não permitir, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Só que eu não acredito que Ele dê dom para enterrar, porque lá no cemitério está cheio de dons enterrados lá. Se você vai lá, você vai encontrar um monte de dons lá enterrados. Pessoas que faleceram, eram poetas, suas poesias não foram conhecidas por ninguém. Eram músicos, suas músicas não foram conhecidas por ninguém. Eram escritores, seus livros não foram conhecidos por ninguém. Eram pregadores, não pregaram para ninguém, não ensinaram ninguém. Eram cantores, não cantaram. Tinham grandes planos para fazer desenvolvimento de grandes empresas e não colocaram em práticas. Eram bons jogadores de futebol, mas não vingaram. Ficaram apenas no projeto. Então, nós temos que acreditar. Enquanto vivermos aqui, nós temos que acreditar. É lógico que eu digo sem fanatismo e sem ultrapassar limites. Nunca pise nos outros. Se é para subir pisando nos outros, ou se é para subir puxando o tapete dos outros, ou se é para subir fraudando algo, é melhor comer pão sem margarina do que usar desses processos. Precisamos ter caráter e dignidade. Então nós precisamos estar libertos para andarmos no caminho. Conhecendo o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, somos libertos. E libertos, venceremos!